Eu quero te explicar isso aqui de um jeito bem simples. Muitas vezes, perdoar é difícil, não porque a pessoa foi pequena demais, mas porque a dor foi grande. E o orgulho, ele entrou para tentar proteger o coração. Aqui no começo, a imagem mostra isso, mostra que uma das razões pelas quais é difícil perdoar é o orgulho. O orgulho cria em nós uma fantasia de importância, como se perdoar fosse nos diminuir, como se ao liberar o perdão a gente fosse parecer fraca, boba ou sem valor diante dos outros, mas isso é uma ilusão. Também aparece aqui que o ego cria mecanismos de defesa. O que isso quer dizer de forma simples? Quer dizer que quando algo nos machuca, uma parte de nós entra para proteger a dor. E muitas vezes essa proteção vem de um jeito duro, reativo, fechado. A pessoa cria uma casca, endurece, se fecha, ataca ou se afasta. Não porque ela está em paz, mas porque ainda está ferida. Depois a imagem mostra outra ilusão, a ilusão da culpa reparadora. É quando a pessoa pensa assim: se eu não perdoar, o outro vai pagar pelo que fez. Só que não é assim. O perdão não conserta o passado, ele só prende a pessoa à dor. E aí a gente chega no centro da imagem, onde o rancor, ele trava o fluxo da vida, ele faz a energia ficar presa, a pessoa continua vivendo, mas por dentro ela fica amarrada àquilo que aconteceu. O corpo sente, a mente revive, a emoção não descansa. O rancor não pune só o outro, muitas vezes ele machuca mais quem o carrega. Já o perdão aparece aqui como um estado natural humano. Isso é muito bonito, porque perdoar não é fingir que nada aconteceu, não é dizer que foi certo, não é aceitar abuso. Perdoar é liberar dentro de si o peso do veneno emocional, é deixar de vibrar naquela dor o tempo inteiro. Aí aqui depois a imagem mostra o caminho de evolução. Primeiro, compreender as faixas de evolução. Em palavras bem simples, cada pessoa entrega o que consegue entregar de acordo com o nível de consciência que ela tem. Isso não justifica o erro, mas ajuda a entender que muita gente fere porque ainda está presa na própria cegueira, na própria dor, na própria limitação. Aí depois vem o auto-perdão contra a autossabotagem. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa até quer perdoar o outro, mas continua se punindo por dentro. Se culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que não percebeu, pelo que permitiu. E enquanto ela não se perdoa, ela continua se sabotando. O auto-perdão, ele interrompe esse ciclo de punição sem fim. Aí mais adiante aqui, essa imagem nos mostra os estágios da evolução do perdão. Eu vou te explicar de maneira bem simples. Nos primeiros estágios, a pessoa ainda faz o bem esperando algo em troca. Nem que seja um agradecimento, um reconhecimento, uma reciprocidade. Depois ela amadurece um pouco mais e começa a fazer o bem sem esperar nada, desde que não seja prejudicada. E no estágio mais alto, ela consegue fazer o bem e aceitar até ingratidão, sem se deixar envenenar por isso. Ou seja, ela não depende mais da resposta do outro para continuar sendo quem é. E por fim, aqui a imagem fecha dizendo que o perdão é uma mudança de vibração. Isso quer dizer que perdoar é sair da frequência do ódio, da mágoa, da raiva e parar de alimentar dentro de si aquilo que machuca. Perdoar é escolher uma frequência mais limpa, mais leve, mais livre. Então, resumindo tudo isso aqui de uma forma bem direta, o orgulho prende, o ego se defende, a culpa engana, o rancor trava, mas o perdão ele liberta. E essa libertação não começa no outro, começa dentro de você. Hoje, o que ainda está preso dentro de mim? A dor que eu vivi ou o orgulho que eu ainda não quis soltar? Reflete sobre isso.